Jesus é o Senhor, amém. Senhor. Amém. As conferências de jovens são uma bênção, né? Las conferencias de jóvenes son una bendición. É muito importante para vocês que são jovens. Es muy importante para ustedes que son jóvenes. Quem é menorzinho assim aqui, né? É você e os dois aqui, não? Y los más pequeños son ustedes allí y Então aquellos vocês dos. estão começando a ouvir a palavra. Entonces ustedes están iniciando a escuchar la palabra. Que bênção, né? Uma conferência de jovens. Qué bendición una conferencia de jóvenes. Vocês aprenderem a amar a palavra de Deus. Ustedes pueden aprender a amar la palabra de Dios. Os que já são um pouquinho maiores, vamos dizer assim, 14, 15, até 20 anos, Los que son ya mayores, 14, 15 y quizás hasta los 20 años, vem a palavra de Deus para vocês para estruturar a sua vida espiritual. viene la palabra de Dios hacia ustedes para estructurar su vida espiritual. É isso que nós queremos com essa conferência de jovens. Es esto que es lo que queremos en esta conferencia de jóvenes. Falar uma palavra que ajude você a ter uma estrutura de vida espiritual. Una palabra que les ayude a ustedes a tener una estructura espiritual. Amém? Amén. E para os de 21 a 35 anos, Y para los de 21 a 35 años, essa conferência é muito boa para mudar a pouco a sua estrutura. Se está um pouco errada, ainda dá para mudar. esta conferencia también es muy buena porque les ayuda a cambiar un poco la estructura errada que pudiesen tener. Então o vaso ainda está maleável, ainda dá para mudar alguma coisa. Entonces todavía el vaso se puede moldear y se puede cambiar alguna cosa. Então a conferência de jovens também é para você. Entonces la conferencia de jóvenes también es para ustedes. E assim, acima de 36 anos até em aberto para cima, né? Y entonces los de 35 años para arriba, Nós estamos aqui para ser renovados. nosotros estamos aquí para ser renovados. Amén. Amén. Nós nos tornamos os jovens de espírito. Nos volvemos jóvenes en el espíritu. Amém? Amén. Então a conferência de jovens é para todos. Entonces, la conferencia de jóvenes es para todos. Amém? Claro, atendendo diferentes necessidades. Claro, atendemos diferentes necesidades, Mas nós queremos que todos possam desfrutar. pero queremos que todos puedan disfrutar. Aleluia. Então, o título da mensagem de hoje é Predestinados, Escolhidos, Redimidos e Selados para sermos canais. Entonces, el título del mensaje de hoy es Predestinados, Escogidos, Redimidos y Sellados para ser canales. Amém? Vamos começar com Salmo 46, 4. Vamos a comenzar con Salmos 46, 4. Aleluia. Salmo 46, 4. Amém. Bem-vindos, irmãos da Holanda. Amém. Bienvenidos los hermanos de Holanda. Amén. Aleluia. Aleluya. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Esther, tem a versão King James atualizada, não? Olha lá. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Esta traducción dice, hay un río cuyos canales alegran la ciudad ciudad de Dios, un santo lugar donde habita el Altísimo. Eu sempre gostei desse salmo A mí siempre me gustó ese salmo. e gostava de cantar, né? Há um rio, há um rio. Y me gustaba cantar, hay un río que alegra a cidade de Deus. que alegra la ciudad de Dios. Mas graças ao Senhor pela palavra profética. Pero gracias al Señor por la palabra profética. Como que está aqui de fato na Bíblia? Como está aquí de hecho en la Biblia, Há um rio. hay un río. Esse rio é Jesus. Ese río es Jesús. Amém? Só o que alegra a cidade de Deus não é o rio, Lo que alegra la ciudad de Dios no es el río, são os canais. son los canales. E os canais somos nós. Y los canales somos nosotros. É? O rio é Jesus. El río es Jesús. Os canais são a igreja. Los canales son la iglesia. Então o que alegra a cidade de Deus é a igreja. Entonces lo que alegra la ciudad de Dios es la É iglesia. um pouco louco isso, né? Está un poco loco eso. Mas, irmãos, que revelação maravilhosa. Pero né? hermanos, qué revelación maravillosa.
você tem aquelas duas fotos agora, né? Vou mostrar duas fotos para você do mapa do mundo. Voy a mostrarles a ustedes dos fotos del mapa del mundo. Primeiro, o Egito. Primero, Egipto. Esse aqui é se você colocar no seu celular, Si usted coloca su celular, Vitor, deixa ele. Perdão. Aqui ver. Você vai ver o Egito visto de cima é assim. usted va a ver Egipto visto de encima, es así. Você sabe o que tem aqui, ó? Miren, ¿saben qué es eso allí? É o Rio Nilo. Es el río Nilo. É o rio mais longo do mundo. Es el río más largo del mundo. E ao redor do Rio Nilo é tudo verde. Alrededor del río Nilo es todo verde. É cerca de 2 quilômetros para cada lado. Alrededor de 2 kilómetros hacia cada lado. Mas saindo dessa faixa, deserto, deserto. Pero saliendo después de esa línea está el desierto y el desierto. Há um rio, Hay un río, mas ainda há muito deserto. pero también hay mucho desierto. Só 3% da área do Egito é cultivável. Solo el 3% de toda el área de Egipto es cultivable. Agora a segunda foto. Ahora la segunda foto. Esse aqui é o rio Amazonas, Este aquí es el río Amazonas, no Brasil. en Brasil. E o rio Amazonas tem muitos canais. El río Amazonas tiene muchos canales. Então, tudo ao redor aqui está verde. Entonces, todo alrededor está verde. Viram a diferença? ¿Vieron la diferencia? Ela mostra Egito, Egipto e Amazonas. y Amazonas. O que você quer na sua experiência? Egito ou Amazonas? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Egipto o Amazonas? O Egito é assim, eu conheço a Jesus. Egipto sería así. Yo conozco a Jesús, Amo Jesus. amo a Jesús. É tão verde perto de Jesus. Es tan verde cerca de Jesús. Mas todo o resto é deserto. Pero todo lo demás es desierto. Mas se você está na vida da igreja, Pero si tú estás en la vida de la iglesia, é isso aqui, ó. es así. Tem muitos canais. Hay muchos canales. Muita água distribuída. Hay mucha agua distribuida. E há muito verde. Y hay mucho verde. Muita vida. Mucha vida. Amém? Amén. Então, que tal cada um de nós ter um canal? Entonces, ¿qué tal si cada uno es un canal? Amém? Amén. Você é um canal? ¿Usted es un canal? É? Então você alegra a cidade de Entonces Deus. tú alegras la ciudad de Dios. Amém? Então, nós vamos ser, nessa conferência de jovens, vamos orar para o Senhor nos fazer canais. Entonces, en esta conferencia de jóvenes, vamos a orar para que el Señor nos haga un canal. Se você já é um canal, vamos orar para você aumentar a sua capacidade. Si tú ya eres un canal, entonces vamos a orar para que puedas aumentar tu capacidad E também aumentar a intensidade do y rio. también aumentar la intensidad del río. Aí vai ficar tudo cheio de vida. Así Amém? va a terminar todo lleno de vida. Aí você pode falar assim, mas eu não entendi direito isso. Usted diría, bueno, yo no entendí muy bien Então eso. vamos usar uma outra ilustração. Vamos a usar otra ilustración. João 15. Juan 15. João capítulo 15, Juan capítulo 15, versículo 1. versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ah, tem espanhol aqui. Ah, sí. Bien. Amém? Você conhece uma videira? Conhece uma videira, ¿Tú has Caleb? visto una vid? Weinstock. Já? Uma videira, ela é bem interessante a videira, não? Una vid es muy interesante. Ela é bem alta, o Weinstock, videira? ¿Es acaso alta? Não, não. No, no. A videira é baixinha, não é? La vid es baja. E ela tem aqueles fios, não é isso? Tiene aquellos hilos E os ramos eles vão se entrelaçando naqueles fios. y las ramas se entrelazan en los hilos, en los E aí filamentos. você consegue... outro versículo aqui. Hay otro versículo. 5. Eu 5. sou a videira, vós os ramos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Eu sou a videira, vós os ramos. Você consegue separar os ramos da videira? ¿Tú podrías separar las ramas de la vid? Quando você vê uma videira, o que é a videira, o que são os ramos? Cuando tú ves una vid, ¿cuál es la vid y cuáles son los ramos? Josué, deixa o Caleb prestar atenção, tá bom? Wenn du einen Weinstock siehst, was ist der Weinstock, was sind die Reben? Die Reben?
Ja, das stimmt. É. Ele falou assim, que a videira é a parte mais grossa e os ramos a parte mais fina. Él dijo así, la vid es la parte más gruesa y las ramas las partes más finas. É verdade. Es verdad. Jesus é a parte mais grossa. Jesús es la parte más baja. Nós somos a parte mais fina. Nosotros somos la parte más fina. É como o rio, que é o rio grosso é Jesus. Pero así como el río grueso es Jesús. Os canais finos somos nós. Los canales finos somos nosotros. Mas não dá para separar o rio do canal. Pero no se puede separar el río del canal. Assim como não dá para separar o ramo da videira. Así como no se pueden separar la vid de las ramas, É uma coisa só. es una sola cosa. E ele continua aqui no versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Aqui, Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Dice el versículo 5, dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. O ramo precisa da videira. Las ramas necesitan de la vid. Porque sem a videira não tem vida nos ramos. Porque sin la vid, las ramas no tienen vida. Mas a videira precisa dos ramos. Pero la vid necesita de las ramas. Sem os ramos, a videira não tem como dar fruto. Sin las ramas, la vid no tiene cómo fructificar. É louco, não? Es loco, ¿verdad? Deus precisa de você. Dios necesita de ti. Deus precisa de você para dar fruto. Dios necesita de ti para fructificar. Sem os ramos, não há fruto. Sin las ramas no hay fruto. Sem você, não há fruto. Sin ti no hay fruto. Por isso que os canais é que alegram a cidade de Deus. Por eso es que los canales alegran la ciudad de E os Dios. canais é que dão fruto. Los canales es que dan fruto. É você que vai levar a vida de Deus para outra pessoa. Es que tú eres quien vas a llevar la vida de Dios a otras personas. Amém? Amén. Jesus, ele aparece para as pessoas hoje? Jesús hoy aparece a las personas. Eu ouvi alguma coisa dizendo que sim. Yo oí alguna cosa que decía que sí. Eu ouvi dizer que, por exemplo, no Irã, onde é proibido pregar o evangelho, Yo escuché, por ejemplo, en Irán, donde es prohibido predicar el evangelio, algumas pessoas sonham com Jesus algunas personas sueñan con Jesús e se convertem. y se convierten. Mas isso, irmãos, é uma exceção. Pero eso, hermanos, es una excepción. A maneira que Deus escolheu de fazer La manera que Dios ha escogido para hacerlo é usar você e eu. es usarte a ti y a mí. Usar cada um de nós Es usar a cada uno de nosotros para fluir vida para as outras para pessoas. fluir vida hacia las otras personas E dar fruto para outras pessoas. y dar fruto a las otras personas. Aí tem um ramo da videira aqui. Entonces vemos la rama de la vida aquí, Desse ramo sai um outro ramo. y de esta rama sale otra rama, Desse outro ramo sai um ramo menor. y de la otra rama sale una rama más pequeña, E assim tem vários ramos nessa videira. y ahí esta vid tiene varias ramas. Talvez você seja um ramo bem fininho. Puede ser que tú seas una rama bien delgadita. Não tem problema. No hay problema. Permaneça na videira. Permanece en la vid. Você vai crescer. Tú vas a crecer. Você vai se tornar um ramo maior. Tú te vas a convertir en un ramo más grueso. E aí um outro ramo vai nascer de você. Y otra rama va a nacer de ti. E aí outro ramo ainda. Y otra rama más. E assim a vida vai se Y espalhar. así la vida se va a E distribuir. vai ficar tudo verde. Va a quedar todo verde. Aleluya. Aleluya. Aí vai ter muita alegria, Entonces irmão. va a haber mucha alegría. Muita alegria na cidade de Deus. Mucha alegría en la ciudad de Dios. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. É isso aí. Aí o versículo 3. El versículo 3. Não, primeiro 2, né? Primero el 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo- E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Então esse ramo, a única função dele é dar fruto. Entonces esta rama, la única función de la rama es dar fruto. Se não dá fruto, ele vai cortar. Si no da fruto, será cortada. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Que medo, né? ¡Qué miedo! Ó, mas o que dá fruto, ele limpa. Pero aquel que da fruto, él lo limpia. Então, de qualquer jeito, ele corta, tá bom? De cualquier manera va a cortar. Ou corta porque não dá fruto, O corta porque no da fruto, ou corta porque dá fruto. o corta porque da fruto. Então, a vida cristã tem bastante corte, né? Entonces, la vida cristiana tiene muchos cortes. Nós vamos chegar lá depois. Después vamos a ir allí. Mas o importante é que ele corta para limpar. Pero lo más importante es que él corta para limpiar. Ele não quer coisa velha. Él no quiere cosas viejas, Ramo velho, ramas viejas, que não dá fruto. que no da fruto. Ele quer limpar. Él quiere limpiar.
Aí você fica triste, oh, vai doer. Entonces tú quedas triste, ay, me va a doler. Mas vamos ver o versículo 3. Vamos a ver versículo 3. Mas vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ya Amém. vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aleluia. O que nos limpa, irmãos? ¿Qué es lo que nos limpia, hermanos? É a palavra. Es la palabra. A palavra que o Senhor fala. La palabra que el Señor habla. Quando o Senhor fala a palavra dele, ele nos limpa. Cuando el Amém. Señor nos habla, su palabra nos Oh, limpia. que maravilha, né? Qué maravilla, hermanos. Aí o versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. El versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aí você já li, né? Você já li. Ah, ese ya leímos. Versículo 6. Se Versículo alguém 6. não permanecer em mim... Não, desculpa, 7. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amém. Então, irmãos, nós precisamos permanecer no Senhor, amém? Entonces, hermanos, nosotros necesitamos permanecer en el Señor. E as palavras do Senhor precisam permanecer em nós. Y las palabras del Señor pode tirar necesitan permanecer en nosotros. Então, qual a maneira de permanecer na videira? ¿Cuál es la manera de permanecer en la vid? Quem prestou atenção no versículo? ¿Quién prestó atención al versículo? Como que permanece na videira? ¿Cómo es que se permanece en la vid? Vamos ver se aqui sabe. Alguém Vamos a aqui ver fala. si aquí sabe, de aquí. Como? ¿Cómo? Dando fruto. Dando fruto. Amém. O dar fruto mostra que você permaneceu. Dar fruto muestra que tú has permanecido. Mas como que você tem certeza que você está na videira? ¿Cómo tú tienes certeza de que estás en la vid? É a palavra permanecendo em nós. Es la palabra permaneciendo en nosotros. Amém? Então, eu quero encorajar você Entonces quiero encorajarlo a ler a Bíblia. a leer la Biblia. Olha só, você ganhou um presente maravilhoso. Mire, usted recibe un regalo maravilloso. Essa aqui é a Bíblia. Esta es la Biblia. Quem não conhece, prazer em conhecê-la. Quien no la conoce, mírela. É Bíblia, amém? Es la Biblia. Então, aprenda a ler a Bíblia. Entonces aprenda a leer la Biblia. Você já sabe ler? Quem já sabe ler aqui? ¿Quién ya sabe leer aquí? Todos sabem ler, né? Que maravilha. Todos saben leer. Qué maravilla. Então, leia a Bíblia. Entonces lea la Biblia. Se você começar a ler a Bíblia, Si usted comienza a leer la a Biblia, palavra de Deus vai permanecer em la você. palabra de Dios permanecerá en ti. E aí você vai começar a desfrutar da vida de Deus. Y tú vas a comenzar a disfrutar de la vida de Dios. E aí você vai começar a dar fruto. Y vas a comenzar a fructificar. Então eu quero encorajar você. Entonces quiero encorajarte. Leia a Bíblia regularmente. Lee la Biblia regularmente. O ano acabou de começar, né? El año acaba de comenzar. Então ainda dá tempo. Entonces todavía hay tiempo. Tem aquele plano de leitura da Bíblia. Hay aquel plano de lectura. Comece a ler a Bíblia Comienza a leer la Biblia regularmente. regularmente. Você pode ler outros livros também? Puede también leer otros libros, Claro. claro, Mas leia a Bíblia. pero lee la Biblia. Se você ler a Bíblia, Si tú lees la Biblia, você não vai entender tudo. no vas a entender todo, Mas alguma coisa vai começar a fluir de você. mas una cosa va a comenzar a fluir de ti. Vai começar a sair água da Va vida. a comenzar a salir agua de la vida. Você vai começar a ficar contente. Vas a comenzar a quedar contento. E aí, começa a fazer perguntas. Y entonces vas a empezar a hacer preguntas. Faça pergunta para o seu pai, Haz preguntas a tu padre, faça pergunta para sua mãe. hazle preguntas a tu mamá. Na nossa experiência como família, Nuestra experiencia como familia, os momentos mais gostosos Los foram mom- quando as meninas faziam perguntas sobre a los Bíblia. momentos más disfrutables es cuando las niñas hacían preguntas. E a gente começava a explicar a Bíblia. Entonces nosotros comenzamos a explicarle la Biblia Explicar a Bíblia como um livro cheio de vida. como un libro lleno de vida. Irmãos, que alegria! Hermanos, qué alegría. A nossa vida familiar era cheia de alegria. Nuestra vida familiar es llena de alegría. Claro, ainda é cheia de alegria. Claro, todavía es llena de alegría. Mas eu lembro desse tempo que elas começaram a fazer muitas perguntas sobre a Bíblia. Pero yo recuerdo aquel tiempo cuando ellas comenzaron a hacer preguntas de la Biblia. Faça pergunta para o seu pai. Hágale preguntas a su papá. Faça pergunta para sua mãe. Hágale preguntas a su mamá. Faça pergunta para os irmãos da igreja. Hágale preguntas a los hermanos de la iglesia. As crianças vão crescendo, Los niños van creciendo as perguntas vão ficando mais y difíceis. las preguntas serán más difíciles. Não tem problema. No hay problema. Faz o seu pai orar um pouco, né? Haga a su papá orar un poco. Faz a sua mãe orar, buscar o Senhor. Haga a su mamá orar y buscar Não al sabe Señor. responder, vai orar. Si no sabe la respuesta, va a tener que orar. Ó Senhor Jesus. Então vamos ler a Bíblia? Amém? Entonces, ¿vamos a leer la Biblia? Quem está encorajado a ler a Bíblia? ¿Quién está animado a leer la Biblia? Amém. Vamos ler a Amém? Bíblia. Amém? Vamos a leer la Biblia. Ó Senhor Jesus.
Outra coisa, irmãos, vamos imergir no alimento diário, né? Hermano, otra cosa, vamos a sumergirnos en el alimento diario. Nós temos o alimento diário em italiano, né? Que Tenemos el maravilha. alimento diario en italiano, qué maravilloso. Temos alimento diário em alemão. Tenemos alimento diario en alemán. Então nós podemos entrar nesse rio Entonces podemos entrar en el río e deixar as palavras do Senhor permanecerem em nós. y dejar las palabras del Señor permanecer en nosotros. Você vai ficar mais feliz. Usted va a quedar más feliz. Irmãos, olha, vou falar uma coisa para vocês. Voy a decirles una cosa, hermanos. Eu não posso sair de casa sem ler o alimento diário. Yo no puedo salir de mi casa sin leer el alimento diario. Não é uma religião, No es una religión, mas eu sei que quando eu saio de casa, pero sé que cuando salgo de casa tem o leão rugindo. hay Né? un león rugiendo. Ele está pronto para me Él devorar. está ahí preparado para devorarme. Então eu tenho que estar forte. Entonces yo tengo que estar fuerte. Assim como você toma desayuno, café da manhã, Assim antes de como- sair de casa, né? Así como tú tomas un desayuno antes de salir de la casa Para você ficar forte. para estar fuerte. Também você precisa comer a palavra de Deus. Amén. También necesitas comer la palabra de Para Dios você ficar forte. para quedar fuerte. Amém? Amén. Ó, eu estou falando alguns princípios para vocês. Yo les estoy hablando algunos principios para Então ustedes. vocês que estão aí crescendo, Ustedes que están creciendo, eu quero que vocês aprendam esses princípios. yo quiero que ustedes aprendan estos principios Para vocês vão ser jovens saudáveis. para que sean jóvenes saludables. Amém? Amén. Se você está comendo a palavra, Si estás comiendo la palabra, o mundo pode falar muita coisa. el mundo te va a hablar muchas cosas, Você não vai cair nessa, pero tú no vas a caer allí, porque você está firme na palavra. porque estás firme en la palabra. Amém? Amén. Vamos também emergir nas mensagens. Vamos también a sumergirnos en los Nós mensajes. vamos na conferência aí ter essa prática da imersão. En la conferencia vamos a tener esa práctica. Amém? Muito bom. Então vamos lá. Ó Senhor Jesus. Tudo se inicia com Ele. Amém? ¿Todo se inicia? Com Ele. Con Él. Todo se inicia con Él. Quem que sustenta a videira? Os ramos sustentam a videira ou a videira sustenta os ramos? A ver, ¿quién sustenta la vid? ¿Las ramas sustentan a la vid o la vid sustentan a los ramos? Hã? Trägt der Weinstock die Reben oder die Reben tragen den Weinstock? Sehr gut. A videira sustenta os ramos. La vid sustenta las ramas. Quem que vem primeiro? O rio ou os canais? ¿Qué viene primero, el río o los canales? É o rio. El Tudo río. começa com o rio. Todo comienza con el río. Tudo começa com a videira. Todo comienza con la vid. Amém? Então vamos lá, Apocalipse 22:1. Vamos a ir a Apocalipsis 22:1. Ó Senhor Jesus. Estão bem? Estão seguindo bem? ¿Están siguiendo? Bem? Seguindo? Entendendo? Muito bom. Apocalipse 22:1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Después me mostró un río limpio de agua de vida, Nossa. resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Então existe esse rio da água da vida. Entonces existe el río de agua de vida. Você já viu isso em algum filme, algum desenho? ¿Usted ya vio esto en alguna película, en algún cartón animado? O rei sentado no trono, El rey sentado en el trono e do trono sai um rio? y del trono sale un río. Não, nunca vi. Só na Bíblia isso. Solo en la Biblia está eso. É só nessa história maravilhosa da Bíblia que tem Solo isso. en esta historia maravillosa de la Biblia. Os reis dessa terra, eles sentam no trono para julgar. Los reyes de esta tierra se sientan en su trono solo para juzgar, Não é isso? Para cobrar impostos. solo para cobrar impuestos. Mas o nosso rei Pero nuestro rey senta no trono para suprir vida. se sienta en el trono para suplir vida. Por isso que do trono sai um rio. Por eso que del trono sale un río. E esse rio, ele vai passando, nós vamos ver, ele vai passando por toda a terra. Y ese río va a pasar por toda la tierra. E nós vamos ver depois em Ezequiel 47. Después vamos a ver en Ezequiel 47. Esse rio vai fluindo Ese río va a fluir e tudo viverá y todo por todo onde vivirá. quer que passe esse rio. Por donde quiera que pase ese río, Está escrito todo ali, ó. vivirá. Vamos falar aquele junto ali, o versículo? Vamos a hablar, repetir juntos este versículo. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Amém. E todo Vamos levantar viverá e por falar donde isso? quiera que pase Amém? esse rio. Levantar? Amém? Aleluia. De pé todos? Amém? Vai esticar um pouco aqui, ó. Ó, Senhor Jesus.
e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Amém. Obrigado. Pode sentar. Pode sentar. Hã? Ah, tem espanhol? Tá bom, tem. Então coloca Ezequiel 47:9 para nós. Ezequiel 47:9 dice, Aqui. y por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Vamos a leerlo otra vez, juntos. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Amém. Então esse rio ele vai dando vida. Hein? Entonces ese río va dando vida. Aleluia. Senhor Jesus. Então agora vamos entrar em Efésios capítulo 1. Vamos a entrar entonces en Efesios capítulo 1. Aleluia. Efésios 1, versículo 3. Efesios 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Efesios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Então, a nossa vida espiritual começa com Deus. Entonces nuestra vida espiritual comienza con Dios. Não fomos nós que escolhemos ser cristão. Nosotros no escogimos ser cristianos. Por um lado, sim, nós aceitamos. Por un lado sí, nosotros aceptamos. Mas quem te escolheu foi Deus. Pero quien te escogió fue Dios. Versículo 4. Versículo- Assim como nos escolheu nele 4. antes da fundação do mundo. Versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Você sabia que você foi escolhido antes da fundação do mundo? ¿Sabías que fuiste escogido antes de la fundación del mundo? Quando que foi a fundação do mundo? ¿Cuándo fue la fundación del mundo? Difícil a pergunta, né? Es una pregunta difícil. Alguns astrônomos calcularam que é pelo menos há 13,8 bilhões de anos atrás. Algunos astrónomos han calculado que eso ocurrió 13.8 billones de años atrás. Mais ou menos. Más o menos. Porque antes disso eles não sabem o que aconteceu. Porque ellos no saben qué sucedió antes de eso. Então vamos dizer que foi há 13,8 bilhões de anos atrás. Bueno, vamos a decir que sí, fue a 13.8 billones de años atrás. 13,8 Milliarden Jahren. 13,8 bilhões de anos. Ahí no. Há 13,8 bilhões de anos atrás, Deus te escolheu. Hermanos, hace 13.8 billones de años atrás, Dios te escogió. Só dois que falaram amém, acho que porque ninguém entendeu, né? Sem palavras. Que hemos quedado sin palabras, definitivamente. Irmãos, é uma coisa maravilhosa. Hermanos, esto es una cosa maravillosa. Você foi escolhido por Deus. Tú fuiste escogido por Dios. Dentro de tantas pessoas, En medio a tantas personas, Deus escolheu você. Dios te escogió a ti. Aleluia! Aleluya. Ó Senhor Jesus! Esto es Que maravilloso. alegria, né? Ó Senhor Jesus! Ah, maravilha! Antes da fundação do mundo, Antes de la fundación del mundo. eu estava considerando diante do Senhor como explicar isso para vocês. Yo estaba considerando delante del Señor, ¿cómo les voy a explicar esto a ustedes? E eu lembrei que quando eu era jovem, participava das conferências de jovens, Yo recordé que cuando era joven y participaba de las conferencias de jóvenes, uma coisa que muito me ajudava eram figuras do Antigo Testamento. una de las cosas que me ayudaban más eran las figuras del Antiguo Testamento. Então, vamos ler um pouco da história de Abraão. Entonces vamos a leer un poco de la historia de Abraham. Por que Abraão? ¿Por qué Abraham? Em Mateus 22, 32, Mateos 22:32, olha só o que o Senhor Jesus fala. miren lo que el Señor Jesús dice. Ele estava respondendo uma pergunta
nada a ver dos saduceus, né? Él estaba respondiendo una pregunta de los saduceos, Que não tinha nada a ver. que no tiene nada que ver. Mas no meio da sua resposta, ele soltou uma pérola. Pero en medio de su respuesta, él soltó una perla. Mateus 22:32. Mateos 22:32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Então, o nosso Deus, ele gosta de ser chamado de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Nuestro Dios le gusta ser llamado como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. E nós podemos dizer que Abraão é um símbolo do Pai, Isaque do Filho y Jacó do Espíritu Santo. Podríamos decir que Abraham es un símbolo del Padre, Jacob es del Hijo, Isaac. Isaac es un símbolo del Hijo y Jacob del Espíritu. Em Efésios 1:3 fala que a obra do Pai é nos escolher. Efesios 1:3 decía que la obra del Padre es escogernos. E a história de Abraão foi que ele foi escolhido por Deus. La historia de Abraham es que él fue escogido por Dios. Ele estava numa terra cheia de ídolos. Él se encontraba en una tierra llena de ídolos. Até alguns históricos falam que o pai dele, ele fabricava ídolos. Algunos Señor historiadores dicen que su padre fabricaba ídolos. Então, imagina o pequeno Abraão ali fazendo ídolos. Entonces imagínense aquel pequeño Abraham fabricando ídolos. Aprendeu a fazer ídolos. Aprendió a hacer ídolos. Mas chegou a um certo ponto que Deus o chamou. Pero Amén. en cierto momento Dios lo llamó. Hebreus capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 10. versículo 10. Hebreus 11, 10. Hebreos 11:10. Não, desculpa, 11, 8. Disculpen, 11:8. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Então, Abraão foi chamado por Deus. Entonces Abraham fue llamado por Dios. Ele teve uma história que Deus apareceu para ele e o chamou. Dios se le apareció y lo llamó, E ele obedeceu. y él obedeció. Maravilha. Qué maravilloso. E ele saiu. Y él salió. Saiu com o mapa na mão? ¿Salió con un mapa en la mano? Não. No. Saiu sem Google, Salió sin Google, sem GPS, sin GPS, sem saber para onde ia. sin saber para dónde iba. Imagina os irmãos da Itália, vão para a Alemanha. Imagínense los hermanos de Italia. Vamos para Alemania. Para onde? Não sei. ¿Para dónde? No Vamos sé. apenas. Vamos. Vai ser difícil chegar, Es né? difícil llegar. Mas Abraão obedeceu, irmãos. Pero Abraham obedeció. Ele foi Él fue. sem saber para onde ia. Él fue sin saber a dónde iba. Por quê? ¿Por qué? Vamos dar um exemplo, né? Hoje a gente tem o GPS. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos el GPS. Eu acho assim, por exemplo, a minha filha Sofia, ela não sabe o mapa, o que é norte e sul, ela só segue o GPS. Por ejemplo, mi hija Sofía, ella no sabe cuál es el norte, el sur. Ella simplemente sigue el GPS. Ele fala, vira para a direita, ela vira. Dice, gira a la derecha y ella gira. Vira para a esquerda, Gira a la izquierda ela vira. y ella gira. Assim foi com Abraão. Así fue con Abraham. Ele ia andando Él iba andando e Deus falava, vira para a direita. y el Señor le decía, gira a la derecha. Ele virava. Y él giraba. Vira para a esquerda. Gira a la izquierda. Ele virava. Y él giraba. Obedeceu. Él obedeció. É assim que você tem a sua experiência com o Senhor? ¿Es así tu experiencia con el Señor? Ou você fala assim, Senhor, me dá um mapa completo antes. O tú le dices, Señor, dame un mapa completo primero. Se eu não tiver um mapa completo, não saio do lugar. Si yo no tengo un mapa completo, no salgo de aquí. Eu quero saber exatamente quando que eu vou virar, onde eu vou chegar, onde eu vou parar para fazer xixi. Yo quiero saber completo dónde voy a girar, dónde voy a parar, inclusive dónde me voy a detener para hacer pipí. Senão, não saio. Si no, no salgo. Nós queremos ter o controle. ¿Nos queremos? Nós queremos ter o controle. Nosotros queremos tener el control. Irmãos, não é assim
para seguir a Deus. No, hermanos, no es así para seguir a Dios. Se você quer seguir ao Senhor, Si tú quieres seguir al Señor, você tem que estar disposto a obedecer. tienes que estar dispuesto a obedecer. Quem quer seguir o Senhor? ¿Quién quiere seguir al Señor? Ah, então tem gente dormindo. Vou perguntar de Ah, novo. tem gente Quem quer dormindo. seguir o Senhor? ¿Quién quiere seguir al Señor? Amém. Então você tem que estar disposto a partir sem saber onde você vai Entonces chegar. tienes que estar dispuesto a salir sin saber por dónde vas. Não é fácil, não. No es fácil, É, mas é muito gostoso. pero es disfrutable. É uma viagem maravilhosa. Es un viaje maravilloso. Aprenda a desfrutar da paisagem. Aprende a disfrutar del paisaje. É, que bonito aqui a árvore. Qué bonito el Tem árbol. um rio aqui. Aquí hay un río. Na Holanda tem um moinho de vento, né? En Holanda hay un molino de viento. Vamos desfrutar da paisagem Vamos a disfrutar del e paisaje seguindo o Senhor. y seguir al Señor. Aleluia. Pela fé, o versículo 9. Pela fé peregrinou, Hebreus 11, 9. Hebreos 11:9. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Na verdade, ele já tinha chegado na terra, Verdaderamente ya había llegado a aquella tierra, mas ele continuou como peregrino. pero él continuó como un peregrino. Ele não sabia que aquela era a terra escolhida. Él no sabía que esa era la tierra prometida. Então ele continuou habitando em tendas. Entonces continuó a habitar en tiendas. Continuou seguindo ao Senhor. Continuó siguiendo al Señor, Aleluia. Com Isaac e com Jacó. con Isaac y con Jacob. Todo mundo habitando em tendas. Todos habitando en tiendas. Amém? Aí vamos para Gênesis capítulo 12, Vamos a ir a Génesis capítulo 12, versículo 1. versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Essa é a experiência de muitos de nós, né? Esta es la experiencia de muchos de nosotros. Nós saímos da nossa terra, Nosotros salimos de nuestra tierra, saímos da nossa parentela, salimos de nuestra parentela, até mesmo da casa do nosso pai, o sea, de la casa de nuestro padre, e nós fomos para uma terra sem saber para onde íamos parar. y fuimos para un lugar, una tierra donde no sabíamos dónde íbamos a llegar. Aleluia. Aleluya. Essa é a experiência de Abraão. Esta es la experiencia de Abraham. Abraão foi chamado. Abraham fue llamado. Ele foi chamado não só para ser um filho de Deus, Él no solo fue llamado para ser un hijo de Dios, mas também para seguir a Deus. mas para seguir a Dios E tomar posse de uma terra que ele não y conhecia. para tomar posesión de una tierra que no conocía. É vocês da Itália, não? Ustedes de Italia. Vocês estão na Itália para tomar posse da Itália. Ustedes están en Italia para tomar posesión de Italia. Amém? Amén. Ah, mas eu não nasci na Itália. Ah, pero yo no nací en Italia. Mas o Senhor te chamou, Martim. Pero el Señor te llamó. E Ah, falou para deixar tudo. y les llamó para dejar todo. E vai para a terra que o Senhor vai te mostrar. Y ve a la tierra que Dios te mostrará. É, o João, né? O João veio parar aqui na Alemanha. Juan terminó aquí en Alemania. Largou tudo lá no Brasil. Él dejó todo allá en Brasil. Está aqui também, Está aquí también para tomar posse dessa terra. para tomar posesión de esta tierra. Amém? Amén. Essa é a experiência de Abraão. Es esta la experiencia de Abraham. Aleluia. Aleluya. Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Aí o versículo 7. El versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O que é o altar, você sabe? ¿Qué es un altar? ¿Tú sabes? O altar, quem sabe o que é o altar? ¿Quién sabe lo que es un altar? Quer explicar? ¿Quieres explicar? El altar es donde se sacrifican los animales. Sim. Ele falou que o altar é onde sacrificam os animais. Sí, él dijo que el altar es el lugar donde se sacrifican los Tá animales. certo. Está correcto. Mas o que significa o altar? Mas, ¿qué significa el altar? Quem quer falar? ¿Quién quiere decir?